Esse trecho também enfatiza a decisão que era devida ao amor. A pergunta é: o que gera essa resposta de amor? O versículo diz: pois eu sentir bem com você, foi daqui a que tomei por empréstimo a expressão usada no parágrafo anterior. Na prática, lembrando que o que é praticado não necessariamente refletia a vontade divina. Qualquer bondade que o servo manifestasse para o seu senhor não era mais do que a obrigação. Por outro lado, o senhor não tinha obrigação nenhuma de tratar bem os seus servos. Assim como procedia, conquistava o coração do servo. Semelhantemente, o que nos leva a amar o Senhor Jesus é o entendimento do seu amor por nós. Quando compreendemos o quanto ele nos ama, somos constrangidos a uma resposta de amor, pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais por si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Outras versões preferiam o amor de Cristo nos constrange diante adiante. No capítulo Dívida de Gratidão, explorarei o assunto, mas cabe aqui lembrar que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Nessa ordem, o servo da orelha furada decidia pela escravidão vitalícia, como uma resposta de amor ao amor recebido. Primeiro ele amou, então amamos a ponto de sujeitar-nos a renunciar à liberdade, viver para obedecer o Senhor. Agora vejamos como esses dois pontos definem a caminhada cristã. Renunciar à liberdade. A primeira coisa que o escravo por amor fazia era renunciar à liberdade que tinha direito. Decidia, por vontade própria, permanecer na servidão. Aqui se estabelece o primeiro paralelo. A nossa experiência com Cristo abrange, além dos ganhos de perdão de pecados, a salvação eterna, um firme compromisso, abrir mão do controle da nossa própria vida para viver a plena rendição ao senhorio dele. O entendimento do senhorio de Cristo tem sido roubado da atual geração dos crentes. Pregamos que as pessoas precisam aceitar Jesus como Salvador, mas o ensino bíblico vai muito além, devemos reconhecê-lo como Senhor. É claro que a consequência de nós rendermos ao Senhor é a salvação. Contudo, a palavra de Deus enfatiza que, ainda que devemos confessá-lo como Senhor para sermos salvos, mais uma vez, Deus indica que não forçará ninguém a nada. Quem faz a confissão é o homem. Se você, com a sua boca, confessar Jesus como seu Senhor e o seu coração crer em Deus, que ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Romanos 10, 9 e 10. A palavra grega traduzida por Senhor é Kyrios, proveniente de Kuros, que significa supremacia. De acordo com Strong, Kyrios é aquele a quem a pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem poder de decisão. Mestre, o Senhor, o que possui e dispõe de algo proprietário. Assim, quem tem o controle da pessoa, o mestre, no Estado soberano, príncipe, chefe, imperador romano, um título de honra que expressa respeito e reverência com o qual servos tratavam seus senhores. O ato de confessar a Cristo como Senhor e Senhor, portanto, é reconhecimento da essência da redenção. Admitir que ele nos comprou das suas mãos, do nosso credor, e fez-nos propriedade sua, parte dos servos agora sob o domínio de Deus. Isso significa que nos tornamos servos, porque ele pagou o nosso preço, mas também porque entendemos o que ele fez e decidimos viver sobre o seu senhorio. Na confissão de Jesus como Senhor, ele também implícita na renúncia voluntária de liberdade. Caminhar com Cristo consiste em desistir de ser dono da própria vida e entregar o controle absoluto de Deus, mesmo quando ele delega o controle de nossas mãos.
Nós perguntamos que botão apertar. De qualquer forma, com qual intensidade, temos liberdade para tudo, mas nada queremos sem direção e condução e supremacia do nosso Senhor. A liberdade é escolher não pertencer a nós mesmos, mas a Ele. E a única liberdade é que nos interessa. Muitas pessoas procuram adaptar o Evangelho à sua vida, mas isso não é nada mais que impossível. A nossa vida é que deve ajustar-se ao Evangelho e aos princípios divinos, nunca ao contrário. Entrar no reino de Deus é muito mais sério e mais profundo do que a maioria de nós percebeu. Envolve-se cessão total e restrita. Para estranhar a profunda dimensão da entrega demandada pelo ato de compra do resgatador, gostaria de fazer uma pergunta importante e analisar biblicamente a resposta. Tanto a pergunta como a resposta envolve verdades que deveríamos não apenas compreender bem, mas pregar aos outros. Quanto custa o reino de Deus? Tudo o que você tem. Veja o que Jesus ensinou. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Mateus 13, 44 a 46. O que significa vender tudo para adquirir o reino de Deus? Prefigurado no campo e na pérola, nós sabemos que a salvação não pode ser comprada por ninguém. Trata-se de uma dádiva, um dom gratuito. Na verdade, foi Deus que pela sua morte de Jesus Cristo na cruz, comprou-nos. Temos, porém, que reconhecer a redenção divina, o resgate da nossa vida, por meio de uma confissão. Isso Deus não faz pelo homem. Deus deixou o campo ou a pérola para serem encontrados, mas definiu uma entrega que precisa ser feita por parte do próprio homem. Em outras palavras, ele não reivindicaria o direito de dono enquanto o homem não se entrega voluntariamente como escravo. É justamente o ato de admissão que personaliza tudo. O que Jesus fez por toda a humanidade torna-se real para nós. O confessarmos como Senhor o direito divino de... Ao confessarmos o Senhor, o direito divino de posse sobre tudo que somos e temos é então validado, como não apenas pelo nosso desejo de que ele tenha por completo, mas pela manifestação desse querer e de uma confissão do seu senhorio. É como o Senhor explicasse na parábola da nossa oração de aceitação de Cristo, e não se firma apenas sobre palavras, mas sobre venda efetiva e voluntária de quem somos e tudo o que temos. A confissão exterioriza a renúncia da liberdade. É importante lembrar, tal confissão deve ser acompanhada pela atitude do puro servo. Primeiramente, precisamos crer no que ele fez para adquirirmos o direito de dono sobre nós, ou seja, compreender o que de fato é a redenção. Esse entendimento, então, conduz-nos a confessar que não somos mais donos, ou melhor, a desistir de sermos donos. Além de atestarmos que ele nos possui porque pagou o nosso passe, estamos admitindo de quem nos comprou é simplesmente o melhor dono que poderia ter, muito melhor do que nosso antigo dono. Obviamente, mas muito melhor do que nós mesmos como donos. Estamos declarando o legítimo senhorio de Deus, Senhor Jesus, o único proprietário.